Olá! Vamos na continuação da lição que se intitula como o último convite divino. A sétima pergunta nos diz assim: vindo a tempestade da oposição, o que alguns dos fiéis em consternação exclamarão? No grande conflito, diz o seguinte: neste tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e sua palavra. O Espírito Divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem seu dever, sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles, alguns, vencidos pela consternação, estarão prontos para exclamar: se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Acham-se cercados de dificuldade. Satanás os assalta com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem a termo. Então, aqui no grande conflito, um texto bastante pesado que diz que mesmo esses servos do Senhor, que deram fielmente a advertência, sem pensar nos seus interesses, na sua reputação ou mesmo na sua vida, mas eles mesmos foram assaltados por Satanás e chegaram então a exclamar que se eles soubessem das consequências, teriam guardado silêncio e não tinham falado como eles haviam falado sobre a palavra de Deus. A segunda questão diz: estando quase a sucumbir e ao se refugiarem em Deus, do que se lembrarão? Na continuação diz assim: estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava, contudo não podem voltar. Estão sentindo o seu completo desamparo, se refugiam naquele que é poderoso, em busca de auxílio. Lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas, mas daquele que os mandou para dar advertência. Deus lhe pôs a verdade no coração e não poderiam eximir-se de proclamá-la. Então, após aquela pequena prova que eles passaram, que vieram a se abalar, mas se refugiaram em Deus e descobriram, lembraram que aquelas palavras não eram deles, mas eram do Deus Todo-Poderoso, e neles encontraram auxílio. Que nós possamos também encontrar esse auxílio no nosso Deus do céu. Amém. Olá, dando continuidade então ao nosso estudo da lição 13, a última desse nosso trimestre, vamos agora ver a primeira parte da oitava pergunta. Na realidade, pelo que os servos de Deus têm passado em todos os séculos? E a nota então do grande conflito, 609 a 610, declara o seguinte: as mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley insistiu em que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da Bíblia, declarando que renunciaria a tudo que esta condenasse. Contra esses homens desencadeou-se a perseguição com fúria implacável. Não cessaram, todavia, de declarar a verdade. Então, essa primeira parte a gente já vê que é uma repetição em todas as eras, essa perseguição contra a verdade e contra os mensageiros de tal mensagem.
Segunda parte diz: o que toda nova verdade teve de enfrentar? Um ponto bem interessante, onde a mensageira do Senhor diz assim: cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. Então, nesse ponto, é interessante vermos que sempre existe uma verdade especial adequada por um tempo específico. De modo geral, a gente se refere a uma verdade presente, né? E essa verdade presente, em cada era teve, sempre foi perseguida por aqueles então que não aceitavam nenhum tipo de verdade, mas mantinham então a tradição deles acima de tudo. E temos a última parte aqui, a terceira parte da oitava pergunta, que diz: como devemos agir diante do dever? E leremos então o seguinte: o Senhor dá ao povo uma verdade especial quando esse se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Que mensagem maravilhosa que nós vemos aqui nessa leitura. Aqui então mostra algo bem diferente da mentalidade hoje que se vê não só no mundo, mas também nas igrejas, que trocaram então essa busca pela verdade objetiva que se encontra em Cristo e se procura relativizar as coisas, preocupados muitas vezes com consequências ou que resultado isso vai dar. E aqui diz o quê? Que o Senhor dá uma mensagem para a igreja e o seu povo então, quando recebe essa mensagem especial, ele muitas vezes está se encontrando numa situação difícil, necessitado, carente justamente dessa mensagem. E então aqui diz que Deus ordena que se apresente essa mensagem, não devem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo da alma. E diz então que as consequências são com Deus. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Que possamos então manter essa fidelidade, sabendo que Deus tem preciosas verdades derramadas a seu povo e que essa mensagem deve ser levada a todo mundo. Possamos então ter esse interesse, esse propósito, manter firme a nossa vocação. Amém.